Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesse vídeo vamos dar continuidade às distribuições discretas de probabilidade. Falaremos hoje sobre a distribuição discreta, de como a gente analisa suas propriedades e como a gente constrói essa distribuição. Então, é importante saber diferenciar as variáveis discretas das contínuas, pois diferentes técnicas de estatística são usadas para a análise de cada uma delas. Esta aula se concentrará somente nas variáveis aleatórias discretas e suas distribuições de probabilidades. Cada valor da variável aleatória discreta pode ser atribuída a uma probabilidade. Ao enumerar cada valor da variável aleatória com a sua probabilidade correspondente, dar-se o nome de distribuição de probabilidade. Uma distribuição discreta de probabilidade enumera cada valor que a variável aleatória pode assumir ao lado de sua probabilidade. Uma distribuição de probabilidade deve satisfazer as seguintes condições. Primeiro, a probabilidade de cada variável aleatória tem que estar entre 0 e 1. Então, se você calcular algum dia uma probabilidade e der valores diferentes que não estejam nesse intervalo entre 0 e 1, então tem algo errado. Então, no mínimo 0, no máximo 1. Então, não esquece, a probabilidade não pode ter valores diferentes desta faixa. Segundo, a soma de todas as probabilidades tem que dar igual a 1. Então, esses dois quesitos têm que ser satisfeitos para você ter uma distribuição discreta de probabilidade. Uma distribuição discreta de probabilidade enumera cada valor possível da variável aleatória, bem como as suas probabilidades. Em um levantamento, perguntou-se a uma amostra de famílias quantos veículos elas possuíam. Então, aqui eu tenho o número de veículos. Então, aqui x é a variável aleatória discreta que identifica o número de veículos. E aqui na frente, a probabilidade de cada uma dessas famílias ter esse número de carros. Então, 0 carros, menos de 1%, um carro 43%, 2 carros 35%, 3 carros 20%. Observe que todos os valores de probabilidade estão entre 0 e 1, então satisfeito a primeira regra para a distribuição discreta de probabilidade. Então, mais uma vez ressaltando, cada probabilidade precisa estar entre 0 e 1. Essa é a regra fundamental. A segunda regra, a soma de todas as probabilidades tem que dar 1. Não pode falhar nenhuma dessas possibilidades. Então vamos lá. Voltando ao exercício anterior, que você tinha aqui a variável aleatória com o número de carros por família e a sua probabilidade. O que eu quero que você faça? Você me dá um pause aí no vídeo, monta uma planilhinha aí, abre o Excel, coloque esses valores ali no Excel e me some esse resultado. Não vai fazer na calculadora que demora muito. Pega lá o Excel, monta essa planilha, dá um pause aqui no vídeo, monta e calcula a soma desses 4 valores. Voltando, a soma desses 4 valores, então, deu 1 como resultado. Ou seja, aqui nós temos uma distribuição discreta de probabilidade. Cada probabilidade de cada variável aleatória está entre 0 e 1 e a soma de todas elas dá 1. Ela pode ser representada também através de um histograma de frequência. Então aqui a gente tem um gráfico chamado histograma de frequência, onde eu tenho aqui no eixo X a variável aleatória discreta, que é o número de veículos, e aqui no eixo Y nós temos a probabilidade de X. E aí nós temos para cada um desses valores de x, as suas probabilidades correspondentes. Vamos ver como que a gente faz para construir uma distribuição discreta de probabilidade.
você fez um experimento, esse experimento que você fez resultou esses valores de x, e com essa frequência, o número 1 apareceu 24 vezes, o número 2 33 vezes, o número 3 42, o número 4 30, o número 5 21 vezes. Agora você vai montar a distribuição discreta de probabilidade. Como que você vai montar isso daí? Você vai pegar isso daqui e vai colocar lá na sua planilha no Excel. Dá um pause e coloque. Voltando, você colocou a planilha, está aqui a sua planilha com os valores de x e a frequência. Você vai calcular agora a probabilidade de x. Se você fosse usar na calculadora, você teria que fazer cálculo por cálculo de cada valor de x para achar a sua probabilidade. Aí no Excel não, nós vamos fazer a fórmula para uma célula e depois nós vamos arrastar para as demais. Então eu vou pegar aqui meu Excel, está aqui os meus scores de x, os valores de x, aqui as minhas frequências f, e agora eu vou calcular a probabilidade. Para eu calcular a probabilidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar essas frequências. Então vou aqui nessa célula aqui embaixo e vou colocar a função igual soma, abre parênteses, seleciono aqui todos esses resultados, fecha parênteses e Enter. Então meu experimento, esse experimento que eu desenvolvi, aconteceu 150 vezes. Então aqui eu vou até escrever, isso aqui é a soma desse experimento, ela aconteceu 150 vezes. 150 vezes, 24 apareceu 1, dessas 150, 33 apareceu 2, 42 apareceu 3, e assim sucessivamente até a gente chegar em 150. Como que eu calculo agora a probabilidade dessa distribuição discreta? Vou aqui nessa célula, coloco igual o número de ocorrências da variável aleatória 1, que é 24, dividido pelo total geral de frequências. Então aqui eu vou dividir por esse total geral de frequências, só que quando eu for arrastar para as demais células, a frequência muda, a soma não. Como essa soma não vai mudar, eu tenho que teclar F4 para fixar essa célula. Então tecla aí no seu teclado F4 para ele fixar a célula e dá Enter. Então aqui deu 0,16. Agora eu venho aqui no cantinho da célula, ó, não é cruzona, é cruzinha, que é a alça de arrasto. Clica e puxa para as demais células. Então aqui você calculou a probabilidade de cada uma dessas frequências dessa variável aleatória x. O que você vai fazer agora? Observe, todos os valores foi entre 0 e 1. Todos os valores entre 0 e 1. Eu tenho que a soma total agora. Soma total, como eu já tenho aqui uma função soma que calcula essa coluna, basta eu arrastar agora para cá, para a direita, e ele me dá o resultado. Beleza, deu 1, satisfeito as condições para uma distribuição discreta de probabilidade. Vamos voltar na apresentação. Então, você pode pegar alguns casos onde a tabela vai estar na horizontal. Então, monte essa tabelinha aí no seu Excel na horizontal para a gente ver como que faz. Alguns casos você pode pegar a tabela na horizontal. Então vamos montar a tabela aí no seu Excel na horizontal para eu te mostrar como que você deve fazer nesse caso. Então aqui está os valores do score x, da frequência f, e eu quero calcular as suas probabilidades. Então não esqueça que eu te falei, a primeira coisa que você vai fazer é achar a soma das frequências. Então eu tenho que achar aqui a soma das frequências. Então vou passar o pincel aqui nesse formato para ele deixar o formato igual, e aqui eu vou fazer igual soma, abre parênteses. Vou somar todas as frequências dessas variáveis aleatórias de x aqui. Somei, resultado foram
150 experimentos e aqui a frequência de cada um deles. Agora eu vou calcular a probabilidade. Probabilidade de ocorrer o número 1 é a frequência dele dividido pelo total de experimentos realizados. Só que na hora de eu arrastar, as frequências, é o que está em azul, tem que mudar. A soma não. Então, como a soma é fixa, tecla F4 para fixar. Enter. Agora sim, põe a alça de arrasto e puxo para os demais valores de x. Está aqui os resultados da nossa probabilidade de cada uma das variáveis aleatórias x. Para eu saber se isso aqui está correto, eu tenho que somar toda essa linha. Como eu já somei a linha de cima, eu vou arrastar a fórmula, que ele já me calcula direto, automaticamente. Através da função soma, ele já me calcula. E aqui, satisfeito as condições. Então, todos os valores de probabilidade estiveram entre 0 e 1. E a soma, o total, foi igual a 1. Há outro caso também que você pode pegar é quando você tiver um histograma e como que você faz para montar a sua distribuição discreta de probabilidade quando tiver o histograma. Então, vamos voltar lá para o Excel. Então, aqui eu tenho meu histograma. Aqui eu vou colocar a categoria dos furacões, que é a minha variável x. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para você enxergar. Só deixa eu puxar os furacões para cá. E aqui a probabilidade de ocorrer essas categorias de furacões. Então aqui eu tenho o furacão da categoria 1 até a categoria 5. Eu seguro a tecla CTRL e arrasto para ele marcar aqui de 1 a 5. Então se arrasta segurando a tecla CTRL, que ele já coloca para você isso aqui tudo em ordem sequencial. Então ele parte de um número, você estava aqui, segura o CTRL, põe a alça de arrasto, puxa, ele já te enumera. Agora do lado nós vamos colocar os valores correspondentes à probabilidade de cada uma dessas categorias. Então você olhando aí no gráfico, deixa eu dar uma diminuída nesse gráfico aqui para você poder enxergar comigo. Então, na categoria 1, a probabilidade, aqui já é direto a probabilidade, você não vai colocar frequência. 0,372. Depois, da categoria 2, é 0,229. Da categoria 3, 0,288. Da categoria 4, 0,098. E da categoria 5, 0,013. Então, essas são as probabilidades que eu peguei aqui nesse gráfico. Quero saber se é uma distribuição discreta de probabilidade. Todos os valores das categorias estão entre 0 e 1. Se eu somar tudo isso aqui, tem que dar 1 para ser uma distribuição discreta de probabilidade. Então, vou selecionar tudo isso aqui, Enter, deu 1 como resultado. Então, esse gráfico representa também uma distribuição discreta de probabilidade. Então é isso aí, galera. Espero no próximo vídeo que a gente vai calcular a média, variância e desvio padrão da distribuição discreta de probabilidade. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o joinha lá pra gente. Te vejo na próxima. Tchau, um abraço, fui!